paciente, se ele colocar algum dispositivo intracoronariano, por exemplo, um stent, e esse stent ele for não farmacológico, ou seja, aquele stent que não tem tem uma medicação, inclusive um quimioterápico, que ele reveste o stent, né, que eu me esqueci o nome, e ele também age como anticoagulante, né? Mas aí você vai avaliar caso a caso, entendeu? Então, o tempo que esse paciente ele vai utilizar heparina e o tempo que ele vai anticoagular vai depender da avaliação médica. O Hasbled é um dos scores que a gente leva em consideração, mas também você tem que avaliar a causa do infarto. Se é doença aterosclerótica, se é êmbolo, se é embolia séptica, se é um paciente que estava utilizando hormônio, né? Então tem várias situações e cada situação você adapta para a necessidade do paciente. Tá certo, professor. Obrigado. Vamos em frente? A gente vai falar agora só de monitorização hemodinâmica. Existe, pessoal, um equilíbrio, né? A gente aqui que somos seres, graças a Deus, saudáveis, e o nosso organismo ele tem um equilíbrio entre oferta e consumo. A oferta de delivery de oferta de oxigênio, ela se contrabalanceia com o consumo. Então, quando existe pergunta aqui no chat, não sei se ele terminou. eu não tenho acesso ao chat, pode fazer pergunta aí pelo áudio. Parino embolítico, o que você quer dizer, gente? Ele botou rescisão, se você Então, existe hemodinâmica. Ele é utilizado quando você não tem serviço de hemodinâmica disponível. Por exemplo, você está lá dando plantão em Crateús. De Crateús para Sobral, digamos que sejam, sei lá, 4 horas de viagem, 3 horas de viagem. E você opta, vai dar tempo do paciente chegar, tá? Na sala de vai ser feito o trombolítico. Quando o paciente faz trombolítico, você sempre associa a heparina. Eu mostrei para você o RT-plase, o Benect-plase, NAB, morfina, oxigênio, bem, né? A heparina pode ser o liquemin, que é heparina não fracionada, pode ser heparina de baixo peso molecular, então Clexane, 1 mg por quilo de 12 em 12, e pode ser o Fondaparinux. Você faz com o trombolítico e sem o trombolítico vai para mim. Você tem que heparinizar o paciente. Entendeu? Isso, professor. Se a heparina era do Monab CH ou se era por fora? Tem que fazer heparina. Poxa, o cara é um trombo, ele tem doença cardíaca, ele tem uma oclusão, um stent, colocar um balão. A chance dele ter outro agravo é altíssima. Então o paciente tem que ser heparinizado. Ok? Ele agradeceu aqui no chat, professor.
dinâmica, ela é o estudo do fluxo sanguíneo no corpo humano. O humano, ele como duas bombas fechadas, e ele considera que o sangue que sai, o volume de sangue que sai, ele tem que ser o mesmo volume do sangue que entra no coração. Só que as pressões de saída, elas são muito mais altas do ventrículo esquerdo do que a pressão de chegada no ventrículo direito. Então, se essas pressões elas são diferentes, né, o que é que vai ser diferente? É o tempo, né? O tempo e o fluxo. E essa monitorização hemodinâmica, ela leva em consideração que o choque, ele ocorre quando há um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Quando a oferta diminui ou quando o consumo aumenta, a gente tem o que a gente chama de disóxia. E essa oferta de oxigênio, chamada DO2, ela está relacionada ao débito cardíaco, né? A fórmula do débito cardíaco, ela é o quê? É o volume sistólico final. O débito cardíaco é o volume sistólico final pelo tempo. Então, se o paciente ele tem, digamos assim, um volume sistólico de 50 ml, né, e esse 50 ml ele é injetado a cada ciclo cardíaco, e esse paciente bate o coração a 50 batimentos por minuto, né, ele vai ter um fluxo sanguíneo de 2,5 litros por minuto, né, 2.500 ml por minuto. Então esse é o conceito de débito cardíaco. Então o débito cardíaco, ele depende aqui, já por essa forma só do débito cardíaco, pela a contratilidade cardíaca, se a contratilidade cardíaca ela é efetiva, e o volume sanguíneo circulante. Então já tem dois componentes: coração, né, a contratilidade cardíaca, o volume de sangue que circula, e tem um terceiro componente, que é o conteúdo arterial de oxigênio. Esse conteúdo arterial de oxigênio, ele leva em consideração a hemoglobina e a saturação da hemoglobina. Tem esse número aqui fixo, né, que é um fator constante, e vai depender da quantidade de hemoglobina, ou se o paciente tem algum tipo de hemoglobinopatia, né? Se ele tem algum dismorfismo eritrocitário, se ele tem alguma talassemia, né? Se ele tem alguma doença hematológica, que vai implicar se ele tem algum tipo de sangramento, algum tipo de anemia crônica, que vai implicar nesse conteúdo arterial de oxigênio. Então, a oferta tecidual de oxigênio, que é a DO2, ela tem esses três fatores que determinam ela: o débito cardíaco, que leva em consideração, como eu já falei, o volume sistólico final, que por sua vez é decorrente da contratilidade cardíaca, e essa contratilidade cardíaca pode ser afetada por válvula, por músculo, por coronários, por epicárdio, pelo endocárdio, por arritmias, por N motivos, né? A hemoglobina, que eu já falei, alguns fatores que alteram a hemoglobina, né? Sangramentos, né? A policitemia, né? Ela aumenta a quantidade de hemoglobina, e a saturação de O2, que está relacionada à ventilação, né? A forma com que o pulmão ele oxigena o sangue, né? Chamada de ventilação. E aí, pessoal, existe essa relação, esse gráfico entre a oferta, né, que é a DO2, e o consumo de oxigênio. Aqui em azul você tem o lactato, e aqui você tem a taxa de extração de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que o tecido periférico consome. Quando essa oferta, esse delivery, ele começa a diminuir, estudem esse gráfico da direita para a esquerda. Quando a oferta de oxigênio ela começa a diminuir, né, da esquerda para a direita, o que é que vai acontecer? A taxa de extração ela começa a aumentar. Ela vai aumentando, vai aumentando. Só que vai chegar um momento
que essa taxa de extração ela não aumenta mais, ela fica constante. E aí essa oferta de oxigênio, né, ela continua diminuindo, e aí o consumo ele começa a aumentar, e quando esse consumo ele começa a aumentar a partir desse momento crítico, é o momento em que começa a ocorrer a anaerobiose. A anaerobiose ela é responsável pela produção de lactato, e é aí que o lactato ele começa a aumentar. Então esse momento aqui, que a gente chama de DO2 crítico, é o momento em que o tecido periférico ele não consegue mais extrair oxigênio, em que o consumo de oxigênio ele vai aumentando, a oferta diminui e o lactato ele começa a aumentar. Como é que você identifica uma baixa oferta de oxigênio nos tecidos periféricos? Do ponto de vista clínico, primeiro, o paciente ele pode ter uma hipotensão, lembrando que essa hipotensão ela não é obrigatória. O paciente ele pode estar normotenso, ele pode estar com a pressão normal, mas ele pode estar mal perfundido. Né? Muitas vezes é o que a gente chama de choque críptico. Né? O paciente ele tem um choque, ou seja, ele tem outros comemorativos que você consegue observar, que eu vou falar mais na frente quais são, mas a pressão é normal. Eu vou dar um exemplo bem palpável disso daí. Você tem um paciente hipertenso, idoso, né? A pressão dele é, sei lá, 150, 140 de sistólica usando antihipertensivo. E aí a meta dele é manter a pressão de 140 de sistólica, 130, 140. E aí esse paciente ele tem um choque, né? Tem uma sepse, tem uma infecção, algum motivo que faz com que haja desóxia. E aí nessa desóxia, digamos que ele desidrate, digamos que ele tem um choque misto, tanto do ponto de vista de estar infectado, como, digamos que ele tem algum tipo de cardiopatia, e aí ele chega na emergência com a pressão arterial de 111, de 110, né? Aí você diz, não, a pressão dele está normal, 110, né? Sistólica está normal. Claro que não está normal, a pressão normal dele era 140, ele é hipertenso. Então esse exemplo você consegue entender que o paciente ele pode ter um estado de choque, com baixa oferta de oxigênio e ter a pressão normal. Mas na clínica, a gente observa o quê? De um modo geral, né, para ficar mais didático. Hipotensão, diminuição da diurese. A diurese ela é reduzida a menos de 0,5 ml por quilo por minuto de diurese em 24 horas. 0,5 ml por quilo hora, né? Não é minuto. 0,5 ml por quilo hora. Né? O que dá mais ou menos 840 ml em 24 horas. Às vezes o paciente, se ele urina menos do que isso, diminuição da diurese. E rebaixamento sensório. É um paciente que tem o pensamento lentificado, que você chama, ele responde, mas muito lento, que muitas vezes tem delírio, a fala está empastada, fala com dificuldade, e as extremidades estão frias. Você pega no pé, pega na mão, e quando você palpa o pé do paciente, palpa a mão, você observa que existe uma palidez, que existe uma diminuição do tempo de enchimento capilar através da perfusão do leito ungueal. Você palpa o leito ungueal por 10 a 15 segundos. Quando você solta, você observa que o enchimento capilar ele é reduzido, né? Então, isso daqui é a clínica do choque. É a clínica da disóxia, da baixa perfusão de oxigênio, da baixa oferta de oxigênio. Do ponto de vista laboratorial, vai ter um aumento do lactato, né, por motivo que eu já expliquei, o paciente vai entrar em anaerobiose a partir da DO2 crítica. A saturação venosa central de oxigênio vai cair. A saturação venosa central, pessoal, é o sangue, é a gasometria do sangue do acesso venoso central. Quando o paciente tem um acesso venoso central, seja ele subclávio, jugular, você colhe o sangue da ponta desse catéter, né, que ele geralmente vai estar ali na cava superior, pertinho do átrio direito. Então você vai estudar a saturação venosa central. Quando essa saturação venosa central está abaixo de 70, né, é muito típico dos choques cardiogênicos, né, dos choques de baixo fluxo. O paciente ele vai ter uma acidose, né, geralmente é uma acidose metabólica,
O motivo da acidose metabólica é esse aqui, a anaerobiose, né, o aumento do lactato. E o delta PCO2, que é a diferença da PCO2 da gasometria arterial para PCO2 da gasometria venosa, ele vai estar aumentado. Ou seja, esse intervalo da PCO2, quando você calcula a PCO2 do sangue arterial e subtrai da PCO2 do sangue venoso central, esse intervalo tem que ter, no máximo, uma diferença de 6. Quando essa diferença é maior do que 6, a gente diz que existe um aumento do delta CO2. E isso é indicativo de hipóxia, de disóxia. De hipóxia não, de disóxia. E essa disóxia aumenta esse delta PCO2 porque o sangue vai ficar mais estagnado no tecido periférico. Como esse sangue vai ser perfundido mais lentamente no tecido periférico, vai haver uma maior captação de CO2 pela hemoglobina. Então ele vai voltar para o coração extremamente rico de CO2. Então a diferença ela acaba aumentando. Alguma dúvida até aí, pessoal? Até agora? Estou sendo didático, vocês estão entendendo? Se não entenderem, podem perguntar, porque o negócio eu vou me aprofundar um pouco mais a partir de agora. Perguntas, dúvidas? Então vamos em frente. Como é que você vai abordar esse paciente que tem disóxia? Primeiro você tem que saber onde é que está o problema. Primeiro você vai diagnosticar. Professor, como é que eu diagnostico? Quem é que lembra aí? Acabei de falar. Do ponto de vista clínico. O paciente vai estar hipotenso, ele pode não estar hipotenso, ele vai estar oligúrico, o sensório vai estar diminuído, porque a perfusão cerebral ela vai estar diminuída, e o tempo de enchimento capilar, ou seja, a perfusão periférica, ela vai estar aumentada. Ou seja, a perfusão periférica ela está diminuída e o tempo de enchimento capilar ele vai estar aumentado. Então, quando você faz o exame da canela, né, que eu chamo de exame de canela, que é você pegar na canela do paciente, você vai palpar um tecido frio, né, um pé gelado, uma mão fria, sudorenta. Então, do ponto de vista clínico, é isso. Do ponto de vista laboratorial, o paciente ele vai ter uma acidose metabólica, aumento do lactato, diminuição da saturação venosa central e aumento do delta CO2. Então, pronto. Descobri que o paciente está com choque, né, que ele está com disóxia, que ele está mal perfundido. Onde é que está o problema? Será que está no débito cardíaco? O problema é no coração? Será que o paciente está com problema no sangue? Ou seja, ele teve uma hemorragia? Ele teve uma desidratação? O problema é de volume? Então é melhor dar volume para ele? Ou é melhor transfundir? Ou será que o problema está na oxigenação? Ele tem uma SARA, ele tem uma pneumonia, ele tem um desconforto respiratório agudo, não consegue ventilar direito, ele tem um TEP, tromboembolia pulmonar. Entendeu? Então você tem que saber onde é que está o problema. Uma das maneiras de você identificar o problema, a gente vai por etapas, né? Primeiro, débito cardíaco. Primeiro eu vou medir o débito. Como é que você mede o débito cardíaco? Lembrando que o débito cardíaco é o volume sistólico final, né, ejetado no final da sístole, pelo tempo. Então você pode avaliar através do catéter da artéria pulmonar o débito cardíaco, o ecocardiograma, o Doppler esofágico, né, que é o ecocardiograma transesofágico, e a análise do contorno de pulso, né, que o paciente, aí, nesse caso, ele tem que ter uma pressão arterial invasiva, né, geralmente PAI, pressão arterial na radial ou na femoral. Eu vou falar de cada um desses aí bem brevemente. O catéter de artéria pulmonar, como eu falei, ele é um catéter venoso central. Geralmente os acessos venosos centrais na subclávia ou na jugular, eles vêm até aqui, só até a cava, tá bom? O catéter de artéria pulmonar de Swan-Ganz, ele passa da cava, entra no átrio direito, entra no ventrículo direito, aí entra na artéria pulmonar. Quando ele entra na artéria pulmonar, ele tem um balãozinho na ponta, e esse balãozinho é insuflado, e tem um transdutor de pressão aqui na ponta. Esse aqui é o Sr. Swan, esse aqui é o Sr. Ganz, que descobriram o catéter de Swan-Ganz. Ele tem 5 vias, a via proximal, a via que tem o transdutor, para administrar a medicação, via distal, outra via para medicação e a via que você insufla o balão.
E ele tem esses tracinhos para a gente saber onde é que está a medida de cada um deles. Então aqui ele passa pela jugular, entra aqui na cava, átrio direito, ventrículo direito, válvula artéria pulmonar, entra aqui na artéria pulmonar e aí ele insufla um balãozinho. Como é que a gente sabe que o catéter está na artéria pulmonar? Através da alteração eletrocardiográfica. Quando ele entra no átrio direito, você observa que a ponta do catéter, estimulando o transdutor desse catéter, vai gerar esse estímulo aqui eletrocardiográfico. E aí quando entra no ventrículo direito, o estímulo é esse, ó. Porque o ventrículo direito é um local de alta pressão, né? Comparando com essas outras regiões. E aí vai entrar na artéria pulmonar, a pressão diminui, e aí vai entrar nos capilares pulmonares, né? Então a gente vê essas ondas de pressão intracardíaca durante a passagem do catéter de artéria pulmonar. E aí ele vai medir o quê? A pressão, o débito cardíaco e a saturação venosa de oxigênio, né? Que é a saturação venosa chamada mista. Não é mais a central, chamada de mista. E qual é a informação que ele vai me dar? Ele vai me dar a pressão venosa central, né, que é a PVC, que também você pode estimar a PVC através daquela coluna de água, né, do acesso central, mesmo simples. Muitas vezes, não sei se vocês já viram, o acesso central, você coloca uma coluna de água e essa coluna de água fica oscilando. É uma estimativa indireta da pressão venosa central, mas o catéter de artéria pulmonar ele vai dar a pressão venosa central fidedigna, né, o valor exato. Ele vai dar o valor da artéria pulmonar e a oclusão da artéria pulmonar, porque quando a gente insufla esse balão, ele vai dar uma pressão de oclusão. Como é que eu interpreto esses dados? Quando a pressão ela é baixa, aqui na artéria pulmonar, ela é muito indicativa de hipovolemia. O fluxo de líquido está muito pequeno no pulmão, né? E quando a pressão ela é muito grande, a pressão da artéria pulmonar, desse balãozinho aqui dentro da artéria pulmonar, pode ser indicativo de ou hipervolemia, o paciente está hipervolêmico, né? Ou de insuficiência cardíaca. Porque a insuficiência cardíaca, ela vai gerar o quê? Edema agudo de pulmão. E esse edema agudo de pulmão, ele vai gerar um aumento na pressão da artéria pulmonar. Entendido? Vocês entenderam essa parte aqui? Outra situação que a pressão da artéria pulmonar pode estar aumentada é no TEP, na tromboembolia pulmonar. Né? Também pode ter um aumento dessa pressão aqui. Pode não ser só hipervolemia e aumento ou insuficiência cardíaca, mas pode ser um TEP. Existe uma situação muito interessante que eu acho que vocês podem ter visto isso no... Eu vi isso aqui no laboratório de fisiologia do professor Ronaldo, né? A gente fazer isso com ratinho, né? Mas a gente faz isso com seres humanos também, que é a termodiluição. Ou seja, na ponta desse catéter aqui, ó, fica um transdutor de temperatura. Termômetro. E aí você infunde um líquido frio, né, ou quente. E aí o que vai acontecer? A temperatura que era normal, ele vai observar que esse volume que você injetou ocorreu um aumento da temperatura, e aí o líquido vai passando, aí depois, nesse líquido frio que você injetou, ou líquido quente, geralmente a gente faz frio, a temperatura depois ela reduz, né? Você pode fazer o gráfico inverso, e aí essa medida da temperatura, por esse volume que você injetou, ela pode te dar várias informações, né? Por exemplo, essa área sobre a curva da temperatura, ela vai te dar o débito cardíaco, né? Ou seja, é o método que a gente chama de termodiluição intrapulmonar. Fisiologia pura, né? Na terapia intensiva, a gente aplica muitos conceitos de fisiologia e de farmacologia. A outra forma, pessoal, de eu avaliar, lembrando que a gente está aqui, ó, medindo o débito cardíaco, tá certo? Falei da artéria pulmonar, aí a gente vai falar desses outros aqui, já já. A saturação venosa central. Lembrando que essa saturação venosa central é a saturação do sangue venoso.
Então você colhe o sangue venoso. Quando esse sangue venoso tem uma saturação de oxigênio, né, menor do que 70 ou menor do que 65, a gente diz que o paciente ele tem um baixo débito cardíaco. Geralmente é indicativo de insuficiência cardíaca. Porque o normal é que essa saturação de O2 ela seja maior do que 65. Por quê? Raciocine comigo. O sangue ele sai do coração com... Qual é a saturação arterial do sangue quando sai do coração? Quem pode me responder? Estou perguntando para vocês. Para saber se vocês estão ligados na aula. E estão dormindo. Qual é a saturação arterial do sangue quando sai do coração? É 100%, pessoal. O sangue sai do coração 100% oxigenado. Entendeu? Conceito básico, é 100%, é óbvio. O sangue ele vai sair do coração plenamente oxigenado. Porque o sangue veio do pulmão, né? Pro átrio esquerdo, né? Ele entra no átrio esquerdo, plenamente oxigenado, e sai do coração plenamente oxigenado. Então a saturação arterial de oxigênio, que você mede indiretamente fazendo a gasometria arterial, no pulso arterial, ela é 100%. Mas assim, como você está coletando na artéria, vai ter 98%, 97%, 96%, perfeito. Só que aí o que vai acontecer? O tecido periférico, né, os rins, o pulmão, o intestino, o músculo, o cérebro, eles vão consumir o oxigênio. E aí esse sangue vai voltar para o coração, claro, que com uma saturação menor, que é a chamada saturação venosa. E essa saturação, ela vem em torno de 80, né? Até 70 ela vem. Quando está abaixo de 70, a gente diz que esse paciente, ele provavelmente ele tem uma falha de débito cardíaco. E aí vai gerar disóxia, que são as situações dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda. E aí, pessoal, o catéter de artéria pulmonar ele vai calcular tudo isso aqui, ó. Lembrando que a gente estava estudando o delivery, né? A oferta de oxigênio, né? O débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Esse conteúdo arterial de oxigênio, ele está relacionado com a quantidade de hemoglobina e a saturação de O2. A gente também tem o conteúdo, isso é conteúdo, ó, conteúdo venoso de oxigênio, que é a hemoglobina vezes 1,32 vezes a saturação venosa, que a gente colhe no catéter venoso central. A VO2, que é o consumo, está relacionado a essa diferença do conteúdo arterial e venoso de oxigênio também com débito. Tem a taxa de extração e a resistência vascular sistêmica, que é a diferença da pressão arterial média menos a pressão venosa central dividido pelo débito cardíaco. Então, o catéter de artéria pulmonar, quando você introduz ele na artéria pulmonar, ele calcula tudo isso aqui para você, né? São os conceitos de hemodinâmica. Quando é que a gente utiliza esse catéter? Né? Ele surgiu na década de 70 e 80. Ele foi considerado padrão ouro, né? Gold standard na década de 80 e 90. Teve uma euforia muito grande, porque ele começou a ser utilizado bastante na década de 90 até os anos 2000. E aí, recentemente, passou-se por uma reflexão através de como é que a gente utilizava esse catéter. Porque ele é um procedimento invasivo, ele tem risco. E aí começaram a surgir opções menos invasivas. E aí começaram-se a ter razões para a gente deixar de utilizar esse catéter, né? A gente utiliza bem menos, porque ele é um procedimento invasivo. Existem opções menos invasivas, que é o ecocardiograma. Existe uma falta de conhecimento para interpretar todos aqueles cálculos que ele faz, né? Não é todo mundo que sabe fazer isso, geralmente é intensivista que faz isso. E existe uma ausência de um benefício comprovado científico para utilizar ele, né? Já que você pode utilizar um ecocardiograma, que é um procedimento menos invasivo, é melhor do que você utilizar o catéter. E aí surgiram algumas controvérsias, né? Tem esse trabalho, né, de 96 que viu que aumentou a mortalidade o uso de catéter de artéria pulmonar. Teve essa meta-análise
que viu que quando você comparava o uso ou não do catéter de artéria pulmonar, a permanência de UTI e a mortalidade foi a mesma, né? Não mudou. E surgiu o ecocardiograma, né? Aqui você vê um eco avaliando o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o átrio esquerdo, né? Então, você consegue interpretar de uma maneira menos invasiva e hemodinâmica. Então, pessoal, a gente utiliza o catéter de artéria pulmonar, mas em situações mais específicas, né? Cirurgias cardíacas, né? Pacientes com doenças coronarianas graves, que estão com choque. Em casos selecionados, a gente também pode estar utilizando. E aí eu vou falar um pouco do eco, né? O eco, ele avalia o débito cardíaco, avalia as pressões de enchimento, avalia a função do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Ele também mede indiretamente a pressão sistólica da artéria pulmonar. E ele é um procedimento que ele não é invasivo, né? Ele não precisa estar sendo continuamente instalado no paciente de forma invasiva. Você pode fazer depois em outro momento e estar comparando. Tem o Doppler esofágico, né? Que é um ultrassom, né, transesofágico, que tem um transdutor aqui de ultrassom que você pode avaliar melhor a região do átrio direito e átrio esquerdo, né, que são regiões mais posteriores. E aí você consegue fazer esse Doppler de fluxo sanguíneo esofágico, que vai avaliar indiretamente a pressão pulmonar. E esse Doppler vai avaliar a velocidade de fluxo na aorta descendente, né? Lembrando que o débito cardíaco é a velocidade do fluxo, né, vezes a frequência cardíaca, tá bom? O Doppler esofágico também é um excelente exame, contínuo, né, rápido, tem poucos riscos, pouquíssimos, né? Você faz um propofol para o paciente, coloca o probe no esôfago e já faz o exame. É importante que o paciente ele esteja entubado para proteger via aérea, né? E a equipe precisa ter um treinamento mínimo e o risco de infecção é muito baixo. Tem esses dispositivos aqui que eu não vou falar, né? Porque não tem necessidade de vocês saberem deles agora. E eu vou falar de como é que você vai conduzir esse paciente com baixa perfusão, com hipotensão. Primeira pergunta que você precisa fazer é: o meu paciente, ele precisa receber volume? Ele precisa receber fluidos, que a gente chama de cristalóides. Tem o soro fisiológico, o ring lactato, né? O ring lactato, ele é uma solução menos ácida, que tem uma osmolaridade menor, que é utilizado de preferência do que o soro fisiológico. O soro fisiológico ele não é tão fisiológico assim. Mas aí você precisa fazer essa pergunta: ele precisa receber volume? Como é que você vai avaliar o paciente? Primeira coisa é o exame, né? Ele está desidratado? Ele está urinando? Ele está com crepitação pulmonar? Primeiro é o exame físico, óbvio, né? E depois você faz uma radiografia de tórax. Geralmente, o raio-x de tórax, ele só detecta um aumento do volume, né, do edema agudo pulmonar, se esse edema ele for maior do que 35%. Se esse volume extravascular de água pulmonar for menor, o raio-x ele não detecta, né? Então, mais é um exame fácil e rápido que você pode estar utilizando. A gasometria arterial, a hipoxemia só vai ocorrer quando o edema pulmonar está maior do que 200%, então não é adequado para a gente avaliar esse edema agudo de pulmão. Mas existe uma coisa que a gente chama de responsividade a volume. Toda vez que você tiver um paciente chocado, pessoal, na emergência, que você precisa fazer a avaliação hemodinâmica, você faz o que a gente chama de resposta a volume. Alguns livros, né, e alguns capítulos que falam de sepse, eles falam em você fazer 30 ml de solução por quilo de peso. Se você pegar um paciente de 70 quilos e multiplicar por 30, você vai ter aí 2.100 ml, ou seja, 2 litros. E não é todo paciente que tolera 2 litros de volume para recuperar a pressão, para recuperar o sensório, para recuperar a diurese. Pode ser que esse paciente ele tenha insuficiência cardíaca, né? E você pode induzir um edema agudo de pulmão. Então, como é que você faz? A gente faz alíquotas, né? Geralmente 250 ml, 500 ml, faz rápido e avalia o paciente.
de imediato, né? Você não faz e espera para avaliar no dia seguinte. Você faz e avalia de imediato. Avalia como? Perfusão cerebral, sensório, né? Você vai avaliar o nível de consciência do paciente, diurese, pressão arterial, ausculta cardíaca e a gasometria. Você vai avaliar o lactato, a acidose. E aí, à medida que esse paciente ele vai respondendo, a gente diz que ele tem uma pré-carga responsiva. Você vai dando o volume, o débito cardíaco vai aumentando. Você vai aumentando a pré-carga. Só que aí, quando o paciente ele chegar nesse momento aqui, que é o ponto de inflexão, é o momento que você vai ter que parar de dar volume para esse paciente. Ele não adianta mais você estar dando soro fisiológico, ringa, lactato. Porque a partir desse ponto, todo o líquido que você der para o paciente ele vai extravasar para o extracapilar. E aí ele vai fazer edema de membros inferiores e pode fazer edema agudo de pulmão. Existem essas fórmulas, né, que avaliam a responsividade. Eu vou explicar rapidamente. É a chamada variação da pressão de pulso. Quando o paciente ele tem um catéter de arterial, né, para monitorizar a pressão arterial invasiva, o catéter geralmente ele fica na artéria radial. E você monitoriza a pressão do paciente em tempo real. Né? Então aqui você tem a sistólica e aqui você tem a diastólica. Só que observe que essa sistólica e essa diastólica, à medida que o tempo vai passando, ela vai oscilando. E essa oscilação, ela pode estar relacionada com duas coisas principalmente. Uma delas é com o ciclo respiratório. À medida que o paciente ele inspira, a pressão sistólica ela aumenta, aí ele expira, a pressão sistólica diminui. Da mesma forma a diastólica. O paciente inspira, ela aumenta, quando ele expira, ela diminui. E aí essa diferença de pressão vai gerar o que a gente chama de variação de pressão de pulso. Essa variação de pressão de pulso ela pode ser modificada pela respiração, pelo fluxo inspiratório e expiratório, mas também ela pode ser modificada pela quantidade de volume sanguíneo circulante, pela volemia. Então prestem bem atenção. Se o paciente tiver normovolêmico ou tiver hipervolêmico, essa curvinha aqui, ó, ela vai ser reta. Entendeu? Ela vai ser reta. Ela não vai oscilar. Por quê? Porque o tanque está cheio. O intravascular do paciente ele vai estar repleto, ele vai estar pleno. Se o paciente tiver com choque ou em desóxia, com alteração do débito cardíaco, com alteração da hemoglobina, com alteração da volemia, com alteração da oxigenação, isso aqui ele vai estar flutuando, né? Vai estar oscilando assim. E aí vai haver o que a gente chama de variação de pressão de pulso. Você vê a máxima e vê a mínima, e essa variação de pressão, ela acaba sendo maior do que 15%. A gente chama de responsividade. Quando ela é menor, a gente diz que ele é não responsível a fluidos. Lembrando que a responsividade a volume é diferente de necessidade de volume. Não é porque o paciente ele responde que ele precisa. Na grande maioria precisa. Principalmente se for paciente grave, que não urina, que não tem sensório, e aí ele pode precisar. Lembrando que essas alterações, elas podem estar relacionadas à alteração da responsividade, ou seja, o ventilador mecânico, arritmias, né? Existe essa manobra que é você elevar as pernas do paciente, chamado leg raising. Quando você eleva as pernas do paciente, todo o fluxo sanguíneo que está nas pernas, ele desce, e aí o que vai acontecer? Vai aumentar a pré-carga. E esse aumento da pré-carga, ele pode ser avaliado por um ecocardiograma, mas também a gente pode avaliar essa variação da pressão aqui, ó. Então o paciente ele pode responder a volume. E aí, pessoal, para concluir essa parte da hemodinâmica, eu lembro a vocês que o fluido responsividade significa um aumento do débito cardíaco em resposta à infusão de volume. E que não necessariamente o paciente ele ser responsivo significa que ele precise de volume. Existem essas técnicas, né, que é a variação da pressão de pulso, existem essas outras que eu não falei.
mas elas avaliam a responsividade a volume. Lembrando que a gente precisa entender que a parte principal que eu quero que vocês saiam da aula sabendo é essa parte aqui, ó, que é a avaliação. A avaliação clínica, né? Eu mandei para a Carol, não foi, Carol? Um artigo do New England falando sobre o choque. E nesse artigo, ele fala sobre 3 janelas da avaliação hemodinâmica do choque. Essas 3 janelas semiológicas é o sistema nervoso central, né, o sensório. Eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo disso. Um paciente com o sensório rebaixado, um idoso desorientado, que chega na emergência, ele pode estar chocado. O choque ele pode ser um delírio. Doutor, meu pai, meu avô tem 90 anos e ele está em casa delirando. Uma das perguntas que eu sempre faço quando o paciente chega na emergência ou chega na UTI com delírio, um idoso. Eu pergunto assim, ele fez xixi hoje? Doutor, ele não fez xixi hoje. Inclusive, semana passada ele teve diarreia e muita. Então, um idoso que chega com disóxia, com choque, cuja clínica principal é rebaixamento sensório, mas ele teve uma diminuição da diurese. Por quê? Por uma desidratação. A segunda janela é o rim, né? O paciente ele tem uma diurese menor do que meio ml por quilo por hora, o que dá uma diurese menor do que 800 ml num paciente de 70 quilos. E a pele. Né? A pele ela vai estar fria, vai estar mal perfundida. Existe um sinal chamado de Mottling, no qual as extremidades do paciente elas ficam cianóticas, né? Surge um livedo, muito característico de má perfusão periférica. E na grande maioria dos casos pode ter hipotensão, em outros casos não. Né? A clínica é essa. E do ponto de vista laboratorial, vai haver, né, aquilo que eu falei para vocês, né? A partir do momento que a taxa de extração de oxigênio ela vai aumentando e a DO2, a oferta, ela fica crítica, o paciente ele começa a aumentar o lactato porque ele vai entrar em anaerobiose. Então essa anaerobiose, né, você pode inclusive, se você tiver de plantão, né, você vê o paciente com choque séptico, aí você diz assim, não, esse paciente está com disfunção mitocondrial. É um negócio chique, né? Porque a disfunção mitocondrial nada mais é do que esse paciente entrando em anaerobiose. Por sepse, né? Pode ser por sepse. E aí ele vai ter uma acidose, vai ter um aumento do lactato, a saturação venosa central ela pode estar diminuída, principalmente nos casos de choque cardiogênico, e vai haver um aumento do delta PCO2, né, que eu expliquei. Né? O PCO2 ele vai aumentar porque o fluxo sanguíneo ele vai estar diminuído. Né? O sangue ele vai gerar uma má perfusão periférica dos tecidos. E aí essa lentificação do fluxo vai aumentar a captação de CO2 pela hemácia. Então ela vai voltar para o coração com uma PCO2 extremamente alta. E aí, pessoal, eu quero que vocês, né, nessa aula de hemodinâmica, aprendam principalmente a avaliação clínica do paciente, que é essa daqui, tá certo? E aí você tem que separar o choque, né? Se ele é cardíaco, cardiogênico, ou se ele é hipovolêmico. O hipovolêmico ele pode ser hemorrágico ou não. Deixa eu até abrir aqui para vocês que fica mais fácil. Falar do artigo, né? Que eu mandei. Certo. Aqui. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, a grande maioria dos tipos de choque, eles são sépticos, né? São choques distributivos, né? 62% dos choques. Esse aqui é o artigozinho que eu mandei para vocês lerem, né?
16% é dividido entre cardiogênico e hipovolêmico, né? Em uma menor porcentagem está o obstrutivo e o distributivo, né? Que é o não séptico, né? E aí, geralmente, você vai observar os sinais clínicos, né? Alteração do estado mental, a pele fria, mosqueada e oligúria. O paciente ele pode ter taquicardia e vai ter elevação dos níveis de lactato. Se esses sinais estão ausentes, você pode pensar numa síncope, né? Numa hipotensão crônica. Mas, quando esses sinais estão presentes, você vai pensar no choque circulatório. E aí você vai estimar o débito cardíaco. A principal forma de estimar o débito cardíaco é através do ecocardiograma. No ecocardiograma, você vai avaliar as câmaras cardíacas, né? Quando a câmara cardíaca ela é normal, né? O coração é normal, e existe o que a gente chama de bater no seco, né? Ou seja, o coração ele batendo sem fluidos. Geralmente a gente classifica esse caso como choque hipovolêmico, né? É a maneira mais atual da gente avaliar o choque hemodinâmico através do ecocardiograma. Né? O catéter de artéria pulmonar que eu falei, o catéter de hipertensão venosa central de PVC, a gente tem utilizado menos por serem invasivos, né? E quando a gente observa uma baixa contratilidade do ventrículo, né, a gente tem aqui o choque cardiogênico. Né? Ou seja, o coração ele bate lento, bate com dificuldade. Né? E em casos mais raros, né, a gente tem o choque obstrutivo, no caso do tamponamento cardíaco, do derrame pericárdico. Né? Aí o ecocardiograma vai mostrar as alterações, né, o derrame pericárdico, no choque obstrutivo. Mas lembrando que o principal tipo de choque é o choque séptico, né? Em que no ecocardiograma o coração ele bate normal, mas existe um estado de baixo fluxo porque a resistência vascular periférica, né, na sepse, ela está diminuída, né, por conta da lesão endotelial pelas endotoxinas da sepse. A aula é essa, pessoal, né? Na verdade, o objetivo da aula não é esgotar o assunto, né? Eu não tenho como falar de tudo para vocês, existem muitos outros assuntos que eu poderia estar falando. A ideia é estimular vocês a estudarem, né? A se interessarem pelo tema, a acharem esse tema estimulante. Eu gosto muito porque a gente aplica fisiologia pura na UTI, a gente aplica esses conceitos, né? E eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês e responder as perguntas. Ixi, vocês estão com a cara de tristeza. Sendo bem sincera com você, eu tenho que ler esse texto primeiro, todo, porque assim, é muito complexo, bem complexo. Com certeza vão surgir dúvidas, porque claramente eu entendi médio, o que é o seu de aula hoje. Mas eu gostei, achei muito bom. Pronto. A aula de síndrome coronariana ela foi bem básica, né? Eu falei do principal. E a aula de choque, eu não quis falar de choque porque vocês já devem ter tido aula de choque durante a faculdade, né, em algum momento. Então a ideia foi mais assim, estimular vocês a falar do que tem mais de moderno, né, sobre monitorização hemodinâmica, e estimular vocês a estudarem. Nossa próxima aula vai ser quando, Carol? Aí a gente só ficou com horário livre na quinta tarde, né? Porque aí, como você vai dar prática na quarta? Da tarde, né? Deixa eu só olhar aqui a escala. Mas qualquer coisa, se eu preferir dar, às vezes, algum horário à noite também, né? A gente pode ajeitar isso, caso não tenha na quarta. Eu vou olhar aqui minha escala. A gente define logo hoje, né? Uhum. Eu acho melhor. Então nós estamos em setembro.
Então a aula é quinta Quinta é ventilação mecânica, né? Certo. E sexta-feira, insuficiência renal. Isso. Tudo bem. Todas as aulas são de manhã. Quinta de manhã e sexta de manhã, é isso? Não, a quinta tem que ser à tarde. Ah, é à tarde, a quinta? Quinta de manhã tem uma parte da turma que tem prática. Então pronto. Então a gente dá aula de ventilação mecânica e SARA na quinta de manhã. E na sexta... Desculpa, na quinta à tarde, né? E na sexta de manhã eu dou aula de insuficiência renal. Ok? Tá. Professor, o Eric está perguntando aqui se vai ter avaliação na quinta-feira, porque ele vai estar no caminho para Sobral. Vai sim. Aí, quer saber como é que pode fazer para resolver essa situação? Vou pensar. Tá bom. Essa aula está sendo mudada de quarta à tarde para quinta à tarde, então? Ou eu entendi errado? Isso mesmo. É porque quarta à tarde tem uma prática e colocaram uma prática para eu dar para outra turma, né? Eu acho que estava no calendário aí e não viram, né? Isso. Ah, entendi. Pois pronto, pessoal. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, Um professor. abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tá, meus